Graça e paz do Senhor Jesus aos irmãos. Espero que todos vocês estejam bem. Eu os convido a abrirem suas Bíblias no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 2. Faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 4. Hebreus, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4. A palavra do Senhor diz assim: Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmado pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas e diversos milagres, e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Vamos orar. Eu convido você, se puder, baixe tua cabeça, feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pela vida daqueles que amamos. Tem misericórdia, Deus, por aqueles que passam por enfermidade, estão passando por tribulação, seja em decorrência da pandemia ou já anteriormente, já enfrentavam dificuldades. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia do teu povo em especial. Anima os corações daqueles que estão abatidos, coloque em pé os caídos, restaura o vigor, Senhor, e aviva o teu povo. Eu peço em nome de Jesus também, que fale no nosso coração, que o teu Santo Espírito nos instrua acerca dessa palavra que o Senhor tem nos reservado nesse momento. Que assim seja, para a glória do teu nome, no nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, segundo capítulo da carta aos Hebreus, como disse para vocês anteriormente, durante muito tempo se supôs que o apóstolo Paulo teria escrito essa carta. Mas o fato é que não temos a autoria confirmada dessa carta, mas é uma carta muito relevante para o povo de Deus nos dias de hoje também, como toda é a Escritura Sagrada. Mas por que muito relevante eu destaco isso? Porque nós vivemos numa pandemia e fato é que já perdura muitos dias e não estamos tendo uma perspectiva de abertura novamente às atividades, seja por parte dos nossos governantes ou até mesmo uma segurança que nós possamos obter através da diminuição da contaminação do vírus. Lembrando que essa carta foi escrita ali no período provavelmente antes da queda de Jerusalém do ano 70 pelo general Tito, mas bem provavelmente próximo disso, pois havia já uma grande perseguição aos cristãos, principalmente aqueles judeus que tinham se convertido ao cristianismo, estavam sendo perseguidos pelos seus contemporâneos para que retornassem novamente ao judaísmo. Nós vemos que é uma perseguição interna feita pelo próprio povo judeu, mas também uma perseguição externa feita pelos romanos, seus governantes. E todo o capítulo 1, o autor ele destacou a supremacia, a superioridade de Jesus Cristo, apontando-o como Filho de Deus. E ali ele vai trabalhando o seu argumento, dizendo que Jesus é superior aos anjos, tanto é que nenhum anjo sequer foi citado na Bíblia em comparação à maneira que Jesus Cristo foi citado. Nenhum anjo foi chamado de filho, meu filho, pelo Pai, mas Jesus Cristo sim. Nenhum anjo tem a proeminência que Jesus Cristo recebeu pelo Pai e registrado nas Sagradas Escrituras.
No capítulo 1 houve sim essa ênfase, deixando bem claro, Jesus Cristo, ele é maior do que os anjos. Consequentemente, ele é Deus, é o Filho de Deus. No capítulo 2, nós já vamos perceber essa transição pelas palavras por isso. Por isso o que é? Por isso, depois de tudo que foi dito no capítulo 1, a todas as afirmações acerca da grandeza, da supremacia de Jesus Cristo, por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido para que jamais nos desviemos. E aqui ele começa no capítulo 2 fazendo um alerta. Olha, uma vez que nós ouvimos acerca de Jesus Cristo e o reconhecemos como Senhor, Filho de Deus, o Messias prometido, o Salvador do mundo, por isso é preciso que prestemos maior atenção. E é interessante aqui essa colocação do autor, é necessário que prestemos maior atenção. Já pararam para pensar que a atenção é um esforço geralmente empregado para que nossa mente compreenda e apreenda, ou seja, fixe, né, na nossa mente algo que seja realmente importante. Então, desde criança, nós somos instruídos a prestar atenção em diversas coisas. Por exemplo, qual criança não deve já ter ouvido de seus pais, de seus avós ou de seus responsáveis: não fale com estranhos, não receba doce da mão de estranhos, não entre em carro de estranhos, não faça nada com estranhos. Outras orientações, não menos importantes, dentro do ambiente familiar, caseiro ali, interno da residência, também foram sempre reforçadas para nós desde crianças. Não coloque a mão no forno, no vidro do forno, do fogão, pois queima a mão. Não coloque o dedinho, nenhum objeto nos furinhos da tomada. Toma choque. Não mexa com faca. Não brinque com fogo. São tantas precauções que os adultos vão instruindo as crianças para que elas não se acidentem ou não aconteçam nenhuma tragédia com elas, que vão sendo repetidas, vão sendo internalizadas. Em contrapartida, tudo aquilo que não é prestado muita atenção, e aí eu peço a licença para vocês novamente acessar a infância, talvez não só minha, mas também a de vocês, tudo aquilo que a gente não presta muita atenção, a gente faz uma bobagem tremenda. Eu não sei vocês, mas já aconteceu comigo, algumas vezes já aconteceram comigo. Meu pai falava assim: vai na padaria e traz 6 pães, 200 gramas de mortadela e uma manteiga. Eu vinha com 2 litros de leite, uma paçoquinha e não sabia mais o que. Chegava em casa, meu pai falava: mas não foi isso que eu mandei você comprar. Agora volta lá na padaria e traz os pães, e traz a mortadela, e traz a manteiga. Aí eu voltava, comprava o pão, aí me confundia, ao invés da mortadela, trazia o apresuntado. E já aconteceu ter uma ocasião que eu voltei à padaria umas 3 vezes. Por quê? Porque era muito complicado, muito complexo. Compre 6 pães, 200 gramas de mortadela e uma manteiga? Não. Mas é que a cabeça infantil estava preocupada mais o quê? Na bolinha de gude, que ia ser jogada daqui a pouco com os amigos. Enquanto o pai estava dando instruções no que ele viria a ser feito, a cabeça estava pensando nas brincadeiras. Então, quando não se presta atenção, a gente tem que voltar à padaria várias vezes.
O fato que é um exemplo tosco, simples e até engraçado, que não traz grandes prejuízos, a não ser a vergonha de voltar na padaria pela segunda, terceira vez e falar ali para o atendente, olha, não era bem isso que eu deveria ter comprado. Mas quando não prestamos atenção a recomendações que podem nos conduzir a acidentes terríveis, trágicos e até mesmo fatais, aí então as consequências elas são grandes e a falta de atenção ela gera um custo às vezes impagável. No capítulo 2, o autor da carta aos Hebreus diz: olha, é preciso que então nós prestemos atenção, já que nós recebemos aqui o conhecimento acerca de Jesus Cristo e o reconhecemos como Senhor e Salvador, e o sabemos que Ele é acima da lei, acima dos anjos, acima dos profetas. Então o que nos cabe? Prestar atenção acerca dessa importantíssima informação. Versículo 1. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. É dito também que quando você quer instalar um hábito, você deve repetir essa prática, essa conduta, esse comportamento, pelo menos durante 21 dias. Então, se você quer fazer determinada coisa e você não tem o hábito de fazê-la, se você repetir essa mesma coisa, fazendo dentro de uma rotina, depois de 21 dias, você vai automaticamente ou mais fácil, de maneira mais facilitada, repetir essa rotina sem tanto esforço. Mas quando nós não temos uma rotina, quando nós não prestamos atenção, quando nós não guardamos, quando nós não desenvolvemos as informações obtidas para que elas fiquem fixadas, então nós temos um problema, que acabamos nos desviando do foco e acabamos não gerando uma rotina fixando aquilo que deveria ser importante para nós fixar. No versículo 2, ele continua: porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? E aí ele usa de um argumento lógico. Qual é? Olha, nós então sabemos que o Antigo Testamento, todas as coisas, elas foram entregues ao homem por intermédio, muitas vezes, de anjos. E os anjos, eles eram respeitados e as mensagens eram acatadas. Eram respeitadíssimos os anjos e as suas ações no serviço de Deus. Então, se no passado, se no Antigo Testamento, todas as pessoas, o povo de Deus, judeus, receberam essa mensagem pelos anjos e a tomaram com firmeza e a receberam com convicção, eles também entenderam que a quebra dos ensinamentos que eles receberam no Antigo Testamento não ficaram impunes. Por exemplo, nós lembramos facilmente do Êxodo. Quando Moisés, ele ali, enviado por Deus, conduz o povo hebreu, saindo do cativeiro egípcio, rumo à terra prometida, durante 40 anos eles caminharam no deserto. Por quê? Porque eles quebraram as instruções que receberam por parte de Deus. As punições vieram de várias maneiras. Serpentes, fogo abrasador, até mesmo a proibição da entrada na terra prometida. Aliás, de toda aquela geração que saiu do Egito rumo à terra prometida,
apenas 2 homens, 2 pessoas conseguiram entrar na Terra Prometida. Nem o próprio Moisés conseguiu entrar. A geração que saiu do Egito, ela morreu no deserto. Foi a geração nova, e juntamente com Josué e Caleb, que acessaram a Terra Prometida depois de 40 anos. Então, meus queridos, é muito importante que nós entendamos a mensagem, mas também que prestemos atenção nessa mensagem e, 3, a coloquemos em prática, tornando essa mensagem para nós algo tão íntimo, tão pessoal, tão próximo, que se torne inalienável do nosso coração e jamais venhamos a nos esquecer. Uma vez que consideramos que a quebra desse conhecimento e das leis do Antigo Testamento que foram entregues por anjos, elas foram devidamente punidas, e Jesus Cristo, que é maior que os anjos, e a sua mensagem poderosíssima, que aliás é o complemento da mensagem de Deus, o ápice da revelação de Deus entre os homens, quando Jesus Cristo fala, então nós devemos temer muito, muito mais do que até mesmo aos próprios anjos quando falaram. Isso nós vemos aqui ainda no versículo 2. Percebam a profundidade desse texto. Ainda estamos no versículo 2, já entrando no 3, que diz: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Negligenciarmos. Negligência. A negligência é quando você deixa de fazer uma coisa que você deveria fazer, cuidar de uma coisa que era sua responsabilidade, e você não faz essa coisa, ou você não cuida dessa coisa, pelo simples fato de ser relapso, por não dar importância, por não empenhar a energia que, na verdade, você possui. Mas é uma espécie de desperdício. A negligência quanto a essa mensagem, quanto a tão grande salvação, ela é terrível, terrível. Por quê? Porque incide diretamente na salvação. Obviamente que não hoje, nem o autor da carta aos Hebreus, ele faz um tratado acerca da salvação em si, da eleição ou coisa do gênero. Mas ele chama a atenção que se você é salvo, você deve sim ser atento à palavra de Jesus Cristo. E ainda continua ainda na parte B do versículo 3. Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, quando Jesus veio, quando Jesus ele encarna da Virgem Maria, quando ele inicia o seu ministério, quando ele está entre os filhos de Adão, ele é a própria mensagem. Ele anuncia essa salvação enviada por Deus. E foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Quem ouviram? Quais pessoas que ouviram? Quem ouviu Jesus Cristo? Os apóstolos. Então, quando os apóstolos ouviram aqui a Jesus Cristo, já lhe foi confirmada a salvação. Aliás, não foi isso que nós vimos recentemente ao estudarmos o Evangelho de João? Ali no final do Evangelho, Jesus Cristo dizendo acerca de si mesmo, do seu sacrifício, o que ele era o Salvador, e os apóstolos, Pedro e os demais reconhecendo o Senhor Jesus como o Salvador. Então, no versículo 3, existe essa indicação que nós não devemos sermos
negligentes com a palavra do Senhor e com o Senhor da palavra. E eles afirmam porque eles ouviram isso diretamente de Jesus Cristo, o Filho de Deus. No versículo 4, o texto continua. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com sua vontade. Deus deu também testemunho por meio de sinais. Nós devemos entender, ao ler a palavra de Deus, que não foram poucos os sinais que Deus deu ao apresentar Jesus Cristo entre os homens. Desde o seu nascimento, nós já vemos sinais maravilhosos, anjos aparecendo para pastores no meio da madrugada. Nós vimos o livramento de Deus através de sonhos dados a José, a própria Maria recebendo a visita do anjo Gabriel, a confirmação do nascimento de Jesus Cristo, Emanuel, o Deus conosco. Nós percebemos muitos milagres sendo realizados pelo próprio Jesus Cristo, mortos trazidos à vida, mancos, coxos, leprosos, cegos, doentes das mais diversas enfermidades sendo curados, restaurados. E depois que Jesus ele é assunto aos céus, nós percebemos que os apóstolos, eles continuam realizando sinais, milagres, maravilhas, como o mestre fazia também, expulsando demônios, curando enfermos. São tantos e tantos relatos que vai reforçar a palavra de Jesus Cristo, e Jesus Cristo como a palavra, o sustentador da criação e o autor da salvação, que fica impossível para nós não levarmos em consideração o poder de Jesus Cristo e o poder dado aos discípulos de Jesus Cristo pelo próprio Mestre. Hoje em dia, milagres, sinais maravilhosos acontecem. Eu digo para vocês que Deus ele é poderoso e ele pode fazer o que ele quiser, quando ele quiser, do jeito que ele quiser. Mas o fato é que esses milagres, esses dons, eles eram bem característicos do começo da igreja cristã. Deus ele pode curar hoje? Com certeza, ele o faz. Eu tenho convicção absoluta que sim. Mas pessoas que recebem dons nesse sentido, por exemplo, seria muito fácil distinguir as pessoas diante dessa pandemia. O Covid-19 já ceifou milhares e milhares de vidas em todo o globo. Só no nosso país, estamos ainda no começo do mês de maio, é quase uma dezena de milhares. Quase 10 mil pessoas já morreram e centenas de milhares estão aí, estão ou serão contaminadas. Mas em algum momento nós tivemos a constatação de fato que alguém que tem o dom de curas entrar num hospital de campanha e ali curar os enfermos? Deus pode usar uma pessoa para fazer isso? Pode. Mas nós percebemos que isso aconteceu no começo da igreja cristã e hoje, nós que já temos a palavra revelada, nós já temos para nós todo o ensinamento, nós devemos prestar atenção não no que é periférico, não no que as pessoas dizem que sonharam, mas prestar atenção naquilo que é a palavra de Deus. Se você que me ouve nesse momento tem na sua mão ou tem acesso às Sagradas Escrituras, eu digo para você sem medo de errar, você tem na sua mão tudo que você precisa saber acerca de Deus.
e acerca do que Deus tem para a sua vida. Então, você quer saber o que Deus tem para você hoje ou no futuro, seja numa pandemia, ou seja numa bonança, acesse as Escrituras Sagradas. E não negligencie o estudo da palavra de Deus. Não negligencie a salvação de Jesus Cristo. Se você se autodenomina cristão, então você tem um Senhor chamado Jesus Cristo. Mas como você pode chamá-lo de Senhor se você não o conhece? E se você não o conhece, como você pode obedecer a esse Senhor de maneira genuína, verdadeira? Então, o perigo da negligência é muito grande. Eu convido você, meu querido, minha querida, a aproveitar não só esse momento de pandemia, mas aproveitar todos os dias que Deus conceder de vida para você, para que você aprenda um pouco mais acerca da palavra de Deus, para que você não caia em armadilhas inventadas por homens que consagram feijões, óleos e objetos e ali fazem alusão a milagres ou a algum tipo de salvação. Não caia nessa armadilha. Olhe para as Sagradas Escrituras e não será enganado. Não, é engraçado quando uma criança que não presta atenção no seu pai, na sua mãe, tem que voltar à padaria 2 ou 3 vezes. Mas não é nada engraçado quando um cristão não presta atenção na palavra do seu Deus. E por isso sofre consequências de pecado, e às vezes é um pecado recorrente, cuja consequência é terrível e só vai se agravando. Então, por isso, eu gostaria de convidar você a não ser negligente. O Senhor Deus não vai te cobrar aquilo que Ele não te deu. Aquilo que você não é capaz, Deus não vai te cobrar. Mas será que Deus não teria hoje uma cobrança acerca de como você tem vivido o Evangelho, ou o quanto você conhece o Evangelho que diz viver? Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a prestar atenção. Presta atenção na palavra de Deus. Presta atenção na sua vida de oração. Presta atenção na comunhão com os santos. Presta atenção com o que você faz com o seu tempo. Presta atenção com o que você faz com o seu dinheiro. Presta atenção com o que você faz com a sua vida. Presta atenção para que você não seja cobrado, para que você não sofra consequências de uma possível negligência. Que o Senhor Deus guarde o teu coração, renove a tua fé todos os dias, aumentando-a, e que você seja animado, confortado e pelo Espírito Santo de Deus. Que em breve possamos nós, todos juntos, prestarmos atenção à palavra de Deus, compartilhando nossas impressões, nossos aprendizados. Mas enquanto isso não é possível de maneira presencial, o façamos de maneira virtual. Se você está me ouvindo, provavelmente Deus tem te abençoado com uma conexão de internet. Aproveite seu tempo, ouça pregações de pastores confiáveis, não só as minhas, muitos outros que são confiáveis. Leia, principalmente obras cristãs, leia biografias, revisite pessoas, servos e servas de Deus no passado e como eles enfrentaram dificuldades em suas vidas. Visite as Sagradas Escrituras. Aliás, não visite, porque quem visita não é de casa. More, faça das Sagradas Escrituras sua morada. Seja íntimo da Bíblia, seja íntimo do Senhor em oração. Que você seja abençoado por Deus e que você preste bastante atenção para que não caia no erro de, uma vez estar sendo confrontado ou passar por dificuldades como estamos passando nessa pandemia, o coração
te engane e te leve a pensar em práticas antigas e que são contrárias à palavra de Deus. A carta aos Hebreus é um grande lembrete, uma grande advertência para aqueles irmãos recém-convertidos ao cristianismo não retornarem a práticas judaicas, pois isso seria um retrocesso. E nós retrocederemos? Jamais. Que nós avancemos rumo à cidade celestial, rumo à pátria celeste, rumo àquele dia maravilhoso em que todos nós estaremos juntos com o nosso Senhor. Que Deus te abençoe. E com o amor do Pai, a redenção em Jesus Cristo e a comunhão no Espírito Santo esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém.